bom dia para você, já começando a nossa live, um excelente dia. Eu estava aqui conversando, com Deus, o Espírito Santo, pedindo para que Ele adentre a live e esteja aqui conosco, trazendo sabedoria nessa palavra. Nós estamos na leitura de 2 Timóteo 2 e vem falando um pouquinho aí sobre os obreiros, sobre como devemos nos posicionar. Lembrando que isso é uma carta de Paulo para Timóteo, onde Paulo ele estava numa condição extremamente adversa, estava em cativeiro, e ele começa a trazer uma carta de instrução novamente para Timóteo com muito amor, porque ele tinha Timóteo como discípulo, e tudo que ele vai ensinando a Timóteo, ele vai crescendo. Que o Espírito Santo esteja aqui fazendo a gente crescer e discipulando a nossa vida também para vivermos o melhor de Deus. Amém, queridos? Então diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, sejam também capazes de ensinar aos outros. Suportem comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver nos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita o que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se, Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e estou até preso como criminoso, Contudo, a palavra, isso Paulo falando, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. Forte isso, Por isso, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morreremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, que não se envolva em discussões acerca das palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvidos. Procure apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece na palavra, e selado como a inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece quem lhe pertence. Vou falar mais uma vez: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e útil ao Senhor, e preparado por toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles com coração puro. Invocam o Senhor. Evite controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar mais, sim ser amável, para que todos aptos a ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se opõem na esperança de Deus. Lhes conceda o arrependimento, levando o conhecimento da verdade, para que assim volte à sua sobriedade e escape da armadilha do diabo, que aprisionou para fazer a sua vontade. Amém. Glória a Deus, 2 Timóteo vai até o capítulo 4
Depois a gente vai entrar em Tito. E glória a Deus pela palavra. Que palavra poderosa, né? Muito ensinamento aqui, gente. Olha só. Vamos comigo aqui digerir então a palavra. Ele vem falando muito, né, Paulo, sobre o ministério. Falando sobre como ser um obreiro aprovado. Principalmente, eu acredito aqui, que ele falou sobre como utiliza a palavra. O manejo, né? Como manusear a palavra. Por quê? Muitas pessoas têm usado a palavra de Deus distorcendo a palavra, trazendo interpretações errôneas, onde vem trazendo confusão na cabeça das pessoas. Então, a palavra, ela precisa ser ministrada pelo Espírito Santo, onde ele vem trazendo clareza para a nossa vida, como manusear a palavra de forma correta. E isso é ser um obreiro aprovado. Né? E um obreiro aprovado, ele também passa pela prova. Porque você, para ser aprovado, você vai passar pela prova. Então, são pessoas que vivem realmente batalhas, ensinamentos, para poder serem aprovados. Amém? Nós precisamos ter fidelidade à verdade do Evangelho. A verdade, gente, é uma só. Onde está a verdade? Novamente, na palavra. Certo? E uma coisa interessante é que ele faz uma comparação no cristão, né? Que como cristão, como soldado, atleta e como lavrador. E geralmente quem o alistou, ele vai dever honra, né? Deixa eu ajustar aqui, gente. Bom dia, bom dia. O soldado, ele vai dar honra a quem alistou. Então ele trabalha numa missão sem distração. O soldado está focado em servir aquela hierarquia, aquele propósito. Então que nós possamos caminhar na nossa missão com Deus sem distração. Como atleta, ele fala que o atleta lá, ele vai competir, né, cumprindo todas as regras. Ele tem a vitória cumprindo as regras. Então nós devemos competir, guerrear, né, viver as nossas batalhas genuinamente, ou seja, buscando a vitória e cumprindo todas as regras. E o lavrador, ele semeia e colhe os frutos, ele é o primeiro a colher, porque ele está semeando, ele está lavrando, ele está produzindo, ele está fazendo. Amém? Então, amei essa comparação, achei bem interessante isso daqui. Segundo ponto, o evangelho é inabalável. Então, a palavra de Deus, o evangelho, ele traz a força para a nossa vida. E o Senhor conhece aqueles que estão com ele, através da palavra, através da forma, através da postura que nós nos posicionamos. Amém? Terceiro ponto, o obreiro aprovado é aquele que sabe usar a palavra de Deus de forma correta. É aquele que está de acordo com o que o Senhor deseja, o coração do Senhor, não profanando coisas erradas ou trazendo dissensões e coisas que afetem e agridam as pessoas, mas trazendo amor, alegria, paz, as coisas boas do Espírito Santo. Outro ponto aqui que ele traz, que a santidade gera utilidade. Por quê? A partir do momento que nós nos santificamos e rejeitamos as obras do maligno, toda a imoralidade sexual, toda a imoralidade que vem hoje se alastrando de uma forma muito normalizada pela iniquidade, nós acabamos que perdemos o templo do Espírito Santo, né? Porque o nosso corpo, ele é carne e ele serve para habitar o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo ele habite, nós precisamos da santidade, que é uma postura cristã. Então hoje as pessoas não entendem porque a iniquidade está tão alastrada que o porquê, né, de se manter firme na santidade do Senhor. E santidade, a gente, não é só deixar de fazer algo de forma, vamos dizer assim, mais forte, entendeu? Mas também nas pequenas coisas, tipo falar coisas que tolas, falar de pessoas, fofoca, tudo isso vai tirando a santidade, que é onde o nosso templo está, que é a nossa vida, que o Espírito Santo pode operar através dela. Amém? E quinto, a mansidão e a paciência. São virtudes que nós devemos conservar. Mansidão, saber falar, acolher, a forma como eu vou conduzir isso. E paciência, a gente saber que os planos de Deus vão estar sempre firmes para nós. Nós devemos estar pacientes e perseverantes nos planos do Senhor. Amém? E tudo vem trazendo como viver o reino de Deus. Lembra sempre, gente, o reino de Deus é o nosso maior propósito.
Nós estamos aqui na terra, nós vamos desfrutar, nós vamos ser abençoados, guardados pelo Espírito Santo. Mas o nosso maior propósito é o reino de Deus, é construir o reino de Deus. E se Deus está pedindo para nós construirmos isso com muita dedicação, com muito amor, que nós possamos fazer isso, né? Então eu quero declarar hoje que há um despertar na tua vida para viver o reino, para viver as coisas do Senhor, sabe? Que você possa ser boca de Deus para despertar aquele que muitas vezes o inimigo tem usado para poder distrair, para poder manipular, para poder usar até como ferramenta, né, de trazer a maldade. Nós repreendemos isso e declaramos que toda boca que declarou algo que não foi de Deus para a minha vida, eu mesmo, que eu não posso ter declarado, ou você não declarou, está repreendido, está cancelado em nome de Jesus, está cancelado, está cancelado. E nós recebemos a graça do Senhor, porque a palavra de Deus nos edifica, nos faz crescer, ela cuida da nossa mente, ela ajusta as nossas entranhas para que a santidade venha e o Espírito Santo habite em nós. E nós possamos caminhar juntos na certeza que o Senhor está fazendo coisas poderosas e maravilhosas. Que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha um dia incrível e sempre vibre na alegria do Senhor. Amém? Fique com Jesus.